Olá pessoal, chegamos ao último vídeo dessa sequência, desse módulo de evolução, tá? A gente vai estar falando agora de outros tipos de especiação, lembrando que a primeira tipo de especiação que eu falei no vídeo anterior foi a especiação alopátrica e a característica dela é justamente depender de uma barreira geográfica, né? Então aqueles indivíduos que cruzavam, depois que formam a barreira, né, eu separo em dois grupos e eles não cruzam mais. Então a tendência é que ao longo do tempo um se distancie muito mais do outro, entendeu? Aqui eu vou estar falando de outros três tipos de especiação, né? Nesse caso, a especiação simpátrica. E a especiação simpátrica, ela não depende de barreira geográfica. Essa é a principal diferença, né? Ela não vai depender de barreira geográfica, tá? Ela vai também levar em conta alguns processos como mutação, por exemplo, que vocês verão depois mais na prática como faz sentido. Mas assim, esse daqui eu acho que é o passo a passo mais fácil para poder entender a especiação simpátrica. Então vai iniciar com uma população, tá? Ou seja, aqui é a população, conjunto de indivíduos da mesma espécie. Então estou começando com uma população ali. É, e aí, diferentes indivíduos, eles vão escolher cruzar, né, com outros indivíduos, né? Por quê? Por conta do habitat mesmo, né? Por conta do nicho ecológico ali, seja que for. Então, o que acontece? Eu tenho naturalmente dentro de um ecossistema, uma população, dentro de uma região, melhor, dentro de um habitat, uma população. Parte dessa população pode migrar para outro habitat naturalmente ou pode se distanciar de outro grupo. Então tem uma separação natural ali dos grupos. Perceba, eu não precisei de nenhuma barreira geográfica para separá-los. Naturalmente eles vão se separar por hábitos diferentes mesmo, entenderam? E aí essa separação cada vez se torna mais constante, mais constante. Então passa a ter cruzamentos não aleatórios, tá? Que vão resultar em duas populações geneticamente distintas. Porque eu tinha uma população ali que parte dela passou a não cruzar mais com outra parte. Então eu tive uma separação ali. Entenderam? E essa geralmente, essa apatia, essa aversão a uma parte da população a outra, às vezes é porque surgiu uma mutação ali, às vezes é porque teve uma diferença que aconteceu ali, né? Um evento aleatório que fez com que um indivíduo de um grupo se tornasse bem diferente dos outros, e aí esse outro grupo passou a não cruzar mais com esse, entendeu? Então lembrando que quando eu estou falando de especiação, estou falando de espécies de vários organismos, de todos os organismos, não só de seres humanos. Então trazendo para animais, isso eu acho que fica muito prático. Trazendo para planta, mais ainda, entendeu? Então, parte desse grupo passou a não cruzar mais com esse, né, a viver em hábitats diferentes, a ter nichos diferentes, até que ao longo da evolução eles se tornaram tão diferentes que passaram a ter modificações genéticas, passaram a ser geneticamente diferentes também, né? E essa modificação genética, ao longo do tempo, gera duas espécies ali diferentes, tá bom? Então, isso é a especiação simpátrica. Agora, a gente tem outros tipos de especiações, que são esses dois tipos que não são tão importantes para o vestibular quanto as duas primeiras, mas que é interessante vocês saberem também, né? Então, a gente tem a especiação parapátrica e a especiação peripátrica, tá? A especiação parapátrica é uma diferenciação que ocorre em um habitat adjacente, enquanto a peripátrica ocorre em um habitat isolado. Como assim? Quando eu falo de parapatria ou peripatria, eu estou falando de um grupo que vai migrar para outro habitat. E aí por N motivos, tá? Então um grupo que ele vai para um outro habitat e depois volta. Só que quando volta, volta muitos anos depois como uma espécie distinta, tá? Então isso acontece muito quando grupos de determinada espécie eles têm que colonizar outra área, né? Ou eles têm naturalmente que migrar para outra área mesmo, por questões de mudança na estação do ano e tudo mais. Tá? Então pode acontecer formação de espécies nessas situações. Tá? A questão é que a parapátrica ela tem um efeito mais sutil, porque é um grupo que vai para um habitat adjacente e a diferenciação ocorre nesse habitat. Então aqui que está ocorrendo a especiação. Quando esse grupo volta para cá, eles já não se reconhecem mais, porque são indivíduos diferentes. Porque isso acontece, lembrando que isso acontece ao longo de muitos anos, né? Especiação é uma coisa que vai acontecendo ao longo de muitos anos, entenderam? Já aqui, ela não é tão sutil, ela é mais drástica, porque é um grupo que vai para um habitat completamente isolado, e esse grupo gera uma espécie completamente diferente dessa, entenderam? Esse é um exemplo de peripatria, é um caso de especiação peripátrica. Espero que tenham entendido, esse conteúdo é bem denso mesmo, bastante coisa, mas como eu disse antes, é extremamente importante para o vestibular, tá bom? Então a gente vai se encontrando depois da aula ao vivo, a gente tira dúvidas, faz questões,
E qualquer questionamento, qualquer dúvida, fiquem super à vontade para me procurar sempre, tá bom? Beijo grande, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.